Estúdio Blaha World apresenta No Ritmo com Você, podcast. E é isso, começando mais um super podcast No Ritmo com Você e a parceria com o jornal Última Hora Online e Jornal da República, com o nosso querido amigo Ralph Lixotti, que hoje está aí, representando com a sua super marreta, e vai começar aí mais um super bate-papo com o nosso querido convidado, Dr. Jorge Tardan. E hoje o pau vai torar, porque hoje nós estamos com um professor aqui de Direito Constitucional, Direito do Consumidor, que vai explicar para a gente dessas empresas aí que ficam falando em sustentabilidade e vai explicar a diferença entre a empresa que realmente usa a sustentabilidade no turismo, nos seus produtos, e aquela que só engana, só finge que tá fazendo alguma coisa e não faz nada. Só propaganda, né? Jorge Tardan não precisa nem de apresentações, é um líder dos advogados, sempre esteve presente na OAB, sempre esteve presente escritor de vários livros na área de direito do consumidor, professor há séculos, inclusive foi meu professor. E vamos começar com essa pergunta. Qual é a diferença da empresa sustentável, que tem práticas sustentáveis, e aquelas que só fingem? Como que o consumidor hoje, essa geração Z, consegue diferenciar para melhor servir aos seus ideais? Ralph, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, o DJ. Obrigado. O seguinte, então, o Código de Defesa do Consumidor está completando aí já quase mais de 3 décadas. E uma palavra que um xará teu, Ralph Nader, nos Estados Unidos, lá na época do Kennedy, já falava, e agora a gente começa a entrar anos 70, John Kennedy, Não, 60. 60. Então, agora a gente começa a entrar numa nova era. Eu gosto muito dessa expressão, nova era. Essa nova era, a relação de consumo, ela tem um agente, que é o consumidor, mas que eu prefiro chamar de prosumidor. Esse prosumidor é o que vai definir o futuro da humanidade. Então, o ato de consumo define se aquela empresa deve ou não deve sobreviver. Então, o consumidor ele será cada vez mais empoderado, principalmente agora com o IA. A IA turbina o direito de acesso do consumidor à informação. E a informação é o novo petróleo. É a coisa mais importante do nosso tempo, já é a informação. Então, o consumidor, agora, com acesso à informação, ele pode definir o futuro de uma empresa. E, naturalmente, as empresas que usavam a publicidade para fazer com que o comportamento do consumidor ficasse refém da campanha publicitária, hoje está em xeque. Então, tudo, absolutamente tudo vai mudar. E esse vai mudar, eu vou projetar num tempo máximo de 5 anos. Em 5 anos, 2030 para frente, nós teremos uma outra civilização. É claro que nesse momento, uma disputa geopolítica aí entre Ocidente e Oriente, Estados Unidos à frente do Ocidente e a China do lado ocidental, como os 2 polos mais importantes, mas o que nós vamos ver estabelecendo no mundo é o multilateralismo. E o Brasil tem uma importância muito, mas muito, muito grande nesse novo cenário da humanidade, porque o Brasil produz muito alimento para o mundo. Então, nós temos uma reserva, do ponto de vista do meio ambiente, que é o pulmão do mundo, além, enfim, de outros minerais importantíssimos. Então, o Brasil é o país que tem muito a contribuir com esse novo cenário. Então, realmente, as empresas que hoje usam a bandeira da sustentabilidade, se não for verdadeiro, pode ter certeza que ela vai sucumbir. E isso será um processo muito rápido. O que a gente precisa eu como professor, realmente fazer uma campanha muito grande, acelerar essa consciência do consumidor. O nome disso não é mais direito do consumidor, é consumerismo. É uma palavra que não está integrada ainda no nosso dicionário.
que é esse consumerismo? Consumir com responsabilidade. Responsabilidade com quem? Com o futuro da humanidade. Mas, doutor Tardan, o senhor falou muito dos Estados Unidos e a China, não seria só por causa da divulgação? Porque eu vejo, assim, no estudo, às vezes, um pouco detalhista, mas pouca coisa. A Rússia que esconde o jogo e pode, né, ter muita coisa que a gente não sabe, inclusive sobre essas novas fontes essas reservas, né, e fontes de minérios. E a Índia, que não é muito divulgada, mas eu vejo que quando fala da Índia, eles estão bem avançados, inclusive fazendo mísseis e não só mísseis, foguetes, para estarem com uma tecnologia bem avançada. E eu acho que também devem estar nesse mercado aí de sustentabilidade. Só que eles não são muito falados. O senhor também consegue alguma coisa abranger sobre esses menos divulgados, menos famosos? Sim, aí você tem, nisso que você coloca, DJ, o seguinte, né, o multilateralismo. Então eu coloquei Estados Unidos, sim, e China como as duas forças que estão medindo forças hoje, literalmente medindo forças. Isso. Mas surge aí uma coisa muito importante, surge nesse cenário de reorganização, né, o negócio chamado BRICS, e por acaso o B, Brasil, Rússia, Índia, China, isso. E na África do Sul. Então esses outros países, eles são polos importantes, né? Tanto é que está na letra do BRICS, o que você citou exatamente, Rússia, China. Que esconde, Índia, que esconde o jogo aí, a gente não tem muita informação. O que a gente começa a observar, veja o seguinte, né? O Ralph, que é um advogado militante, vai entender exatamente o que eu vou falar. O Ocidente sempre teve, do ponto de vista do direito, uma inspiração romano-germânica. Ou seja, o nosso código é uma inspiração lá de Napoleão ainda. Sim. Então, o Ocidente, né, como o farol do mundo civilizado, vamos chamar assim, democracia, criou a codificação. Né? Então, o Código Civil, uma referência em todos os países da Europa, e uma referência nossa aqui. Você sabia que a China, em 2022, fez um Código Civil com inspiração exatamente na mesma fonte que bebemos? Então, o Código Chinês, que foi concebido em 2022, é um código de inspiração ocidental. No entanto, né, como o direito é orientado por princípios, os chineses, em 2022, incorporando tudo que produzimos de conhecimento do ponto de vista do direito aqui no Ocidente, aproveitaram tudo e criaram um novo princípio orientador das relações de consumo e relações contratuais. Quando a gente está falando de consumo, a gente está falando de contrato. Sim. Então, esse novo princípio é um princípio absolutamente novo, que no Ocidente a gente não sabe o que será isso e como será isso. Que princípio é esse? O princípio da sustentação da relação jurídica. Ou seja, no Brasil, ou seja, no Ocidente, quando a gente tem uma relação contratual e esse contrato ele sofre lá uma inadimplência, um descumprimento qualquer de obrigação, né, a gente vai para o tribunal e quem vai ganhar essa ação? Quem descumpriu? Na China, não é esse olhar mais. Na China é o seguinte, o que nós, Estado, vamos fazer para preservar essa relação? Ou seja, não é romper a relação. O Estado entra para sustentar a relação. Então, veja aí, sustentabilidade. E aí a gente traz, se você me permite avançar um pouquinho mais, por exemplo, quando você tem o Airbnb ou Uber, né, uma concepção, uma criação absolutamente ocidental, então a gente pode chamar do ponto de vista das startups, o Airbnb, o Uber, como uma unicórnio, uma empresa que cresceu e realmente trouxe benefícios do ponto de vista de dinheiro para o consumidor. Ficou mais barato pegar um Uber do que um táxi, ficou mais fácil você se hospedar numa cidade, qualquer lugar do mundo, através do Airbnb do que pagar um hotel. Então, é possível compartilhar. Tem uma opção de inovações, interessante isso. Só que essas empresas cresceram tanto que esqueceram as comunidades. Por exemplo, lá em Búzios, se eu quero fazer uma locação de uma temporada, eu tenho que usar o Airbnb. Mas por que não? Aí é uma concepção chinesa. Por que não, ao invés de um unicórnio, criar um canguru?
E aí, de novo, o canguru está do lado de lá. O canguru transporta, né, a comunidade, ou seja, o empreendedor local com a tecnologia. Ele não usa só, se a gente pegar aqui no Rio de Janeiro, o motorista do Uber é explorado. Sei lá, um percentual grande fica para a administradora. Sim. O que a nova tecnologia, a nova tendência, a nova sustentabilidade... Vem cá, tá bom, a tecnologia não pode tirar tanto. Tem que deixar um pouco mais para o operador local. Então, isso, ao invés de unicórnio, nós estamos vendo nascer no mundo as chamadas startups canguru, ou seja, carrega a comunidade e o consumidor consigo. Local, né? Como se fosse local. Tá, então agora vamos falar um pouco de turismo, que a gente sabe que você trabalha bastante com hotéis, com resorts, e é uma área, se é especializada, é uma área que vem mudando de acordo com o tempo. Agora tem o ecoturismo. A gente está, inclusive, aqui no Barro hoje, que aqui é um dos shoppings mais fantásticos que tem no Rio de Janeiro, sob a direção do Cury, que aqui tem aqui você viaja o mundo inteiro sem sair do shopping. Você tem a Torre Eiffel, você tem a Esfinge, você tem a área da Holanda, que é onde a gente está aqui agora, tem a área da Alemanha. Então aqui você viaja o mundo inteiro e as pessoas querem isso, elas querem coisas mais práticas. E é verdade que esse turismo de massa, ele tende a acabar, ele está no fim, que as pessoas cada dia mais vão procurar locais onde ela possa se comunicar com a natureza, onde ela possa cuidar do seu corpo, da sua mente. Como é que está essa questão dessa nova geração de turistas que vem aí, impactando no turismo, principalmente no interior dos estados, no interior dos países? Ralf, as empresas de turismo que estão, vamos dizer assim, namorando com esse novo tempo, com essa nova era, elas usam muito uma palavra chamada experiência. Um turismo de experiência. Eu, particularmente, tudo bem, interessante, mas a experiência pode ser alguma coisa até negativa, né? Eu tenho exemplo, uma experiência negativa. Tudo bem, as empresas que querem sinalizar que estão namorando com o novo tempo estão usando muito a expressão experiência. Eu prefiro a expressão você tem que produzir singularidades. E aí, essa nova singularidade, do meu ponto de vista, abre uma oportunidade para o estado do Rio de Janeiro. E aí, com a permissão de vocês, eu estou muito, vamos dizer assim, empolgado com a possibilidade da gente romper com o marasmo do administrativo, político administrativo do estado do Rio de Janeiro. Porque o estado do Rio de Janeiro, considerando o Brasil, é o estado, é a nossa porta de entrada, é o estado mais bonito, indiscutivelmente. Eu conheço o Brasil todo. É o estado mais bonito. E a cidade mais bonita do planeta é o Rio de Janeiro. E nós temos uma beleza no interior do estado. Você que é do interior, eu que sou do interior, fico empolgado agora com a possibilidade da gente integrar o interior com a capital. A fusão que ainda não aconteceu, eu acho, e eu vou citar o nome, eu acho que o Eduardo Paes é o único capaz de promover isso. Essa verdadeira fusão de capital com o interior. Por exemplo, se você pega Búzios, onde eu estou e tenho atuado bastante, em Búzios, se você pega Búzios e olha para a Serra, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, ali tem uma estrada chamada Serra Mar, que pode ser uma integração. Você veja o seguinte... E não é nem divulgado, muito menos utilizado. Agora, a Terefri, né, a Teresópolis Friburgo, começou a produzir vinho ali. Nós começamos a produzir cerveja. Então, cara, se você olhar para a nossa realidade do turismo, olhando a nossa serra, que cá para nós é muito mais bonito que a Serra Gaúcha, é um absurdo que os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo não tenham avançado, se integrado, né, para desenvolver um turismo, vamos dizer assim, de frio, né, com vinho, queijo, cerveja. Bom, então, eu acho que agora nós temos a possibilidade de integrar isso, né, verdadeiramente integrar o estado do Rio de Janeiro, que ainda existe a coisa do Fluminense e do Carioca. Sabe, eu estou empolgado pelo seguinte, em Friburgo já não se chama mais de Serra Fluminense, é Serra Carioca. Então, ficou melhor, Serra Carioca, vamos para Serra Carioca. Então, esse novo tempo exige um turismo de recepção, um turismo de experiência. Você pega, por exemplo, agora aqui, né, conexão com isso aqui, o Complexo Lagunar da Barra da Tijuca. Aquelas ilhas todas ali, Gigói. Cara,
Não sei se vocês... Pantanal Carioca. Exato. Se vocês tiveram oportunidade de navegar em alguma... Por acaso aqui, a gente está num espaço aqui dentro do shopping chamado Holanda, sim, mas os nossos canais daqui, eles são muito mais bonitos que os canais da Holanda. Sim. São muito mais navegáveis, são muito mais interessantes. Só que lá eles souberam explorar aquilo de uma forma melhor. Então, o turismo, de fato, é o novo petróleo do Rio de Janeiro. Hoje, o dinheiro do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, é o petróleo. Mas o turismo tem um potencial muito maior, mas muito maior. Só ser desenvolvido, né? Do que o petróleo. Nós temos que desenvolver isso. Eu estou empolgado com essa possibilidade, né, de integração entre interior e Estado. Mas o senhor, Ralf, ele falou muito bem do Eduardo Paes, que a gente sabe que sempre tem esse viés, né, principalmente ao turismo, ele fez bastante modificações, mas a gente vê também o meu xará aí, o André Português, que Miguel Pereira fez gigantes obras e que usa também esse slogan de ser um prefeito, né, que ele é ainda pré-candidato, no Rio de Janeiro, que ia também fazer esse trabalho aí de turismo que é tão necessário para o Rio de Janeiro. Eu citei o nome do Eduardo Paes aqui, mas eu quero deixar claro o seguinte, eu não tenho nenhum compromisso político partidário. Não, sim. Como possibilidade. Assim como não tem nenhuma ligação com Miguel Pereira, mas de fato Miguel Pereira soube aproveitar do ponto de vista da política pública, sim, e fez alguma coisa revolucionária. Na área do turismo, o que nós temos de revolução no estado do Rio de Janeiro recente, Miguel Pereira. Então, aquilo ali, eu não conheço essas pessoas. Então, é um exemplo. Então, isso pode realmente sofrer uma expansão. Todo o Rio, todo o estado do Rio de Janeiro. É um absurdo que Arraial do Cabo, a beleza natural de Arraial do Cabo é muito mais bonito que Búzios. Eu estou lá, só que se perdeu. Então isso tem que integrar essa região, a Costa do Sol, a Costa Verde. Então eu vejo a possibilidade do Rio de Janeiro, de fato, traduzir o turismo para o novo petróleo. E aí nós temos agora uma novidade, que é uma conexão direta com o aeroporto aqui do Rio de Janeiro com China, voo direto. Né? Isso será implementado muito em breve. E você teve lá, não foi, Ralf? Miguel Pereira, no último lançamento. Sim. Agora, você falou aí da questão voltando à questão da sustentabilidade. A gente tem visto aqui, inclusive na Barra da Tijuca, Recreio, Vargens, grandes lançamentos imobiliários, mas a sustentabilidade, a gente tem visto um trânsito aumentar, falta de luz, água de péssima qualidade. A gente tem visto aí... nenhuma rua nova, ambientalistas falando que vai ter enchente em Vargem, que 25 mil pessoas estão prevendo isso, falando que é certo de ter enchente, trombas d'água que tiver. Como que pode se aliar a questão da sustentabilidade e o lucro real? Qual é a porcentagem que tem que ter? Qual é a soma? Né? Porque as pessoas o empreendedor pensa em lucro, mas a população, ela precisa cada dia mais de obras, de coisas sustentáveis, para evitar que futuras gerações não paguem o preço. Como é que você vê isso no meio consumidor? Então, Ralf, isso tem muito a ver com a economia. E, naturalmente, consumo e a economia, a razão de ser da economia é o consumidor. Então, o neoliberalismo trouxe um prejuízo grande, né, para a humanidade. Então, eu vejo que nós estamos entrando no Ocidente, no fim. Isso que a gente está vendo aí dessa polarização é o respiro final do neoliberalismo. Então, se nós queremos, de fato, ter um planeta que corresponda, nunca fui religioso, mas aquilo que o Papa Francisco escreveu, que para mim é o principal documento da humanidade, que se chama Laudato Si, a encíclica que o Papa Francisco deixou, traduzindo, Laudato Si, traduzindo significa o seguinte: cuidemos da nossa casa comum. Então, isso que você coloca, Ralf, exige cada vez mais presença do Estado. Ao invés da gente ter esse discurso que predominou aí nos últimos 20 anos de, não, o Estado está inchado. É claro que não pode ter um Estado inchado com um fantasma como a gente viu aqui no Rio de Janeiro. Não é isso. É Estado presente, né?
O Estado tem que estar presente nas comunidades. É por isso que nós temos milícia. O Estado está ausente, é por isso que temos tráfico. Então, o Estado presente. Então, a sustentabilidade depende necessariamente do Estado presente. E aí, se você, aquelas pessoas mais, vamos dizer assim, negacionistas, a China é comunista. A China aproveitou o melhor que tem do capitalismo. Então, a China é extremamente capitalista, mas ela soube aproveitar o lado bom do socialismo, que é o Estado presente. Então, social, deixou. E aí, por isso que a China conseguiu, em menos de 30 anos, transformar aquele país de tal ordem. Há 30 anos atrás, o Brasil era mais rico que a China. Então, a China hoje tem ferrovia, tem bala para todo o seu território, coisa que os Estados Unidos, com o neoliberalismo, não conseguiu. Os Estados Unidos não tem nenhuma linha de trem-bala. Falavam de escravidão, hoje o salário é maior do que o do Brasil. Então, pois é. Então, veja o seguinte, independentemente do regime e da política, o fato é, como futuro da humanidade, a gente precisa de ter o Estado cuidador. Presente. Não interessa aí de esquerda ou de direita. O Estado que cuide. Por exemplo, da lagoa, do trânsito. Por que a gente não tem uma ligação de trem entre Rio de Janeiro e São Paulo? As duas principais capitais. O engraçado é que tinha o trem-bala. Por que não tem? Sabe por quê? Porque você faz uma licitação e aí o cara olha lá, o capitalista, olha, acontece o seguinte, isso aí, se o dinheiro não voltar em 20 anos, eu não vou investir. O Estado tinha que falar assim, tá bom, cara, eu banco isso aí, que isso é infraestrutura. Isso é infraestrutura, isso vai ficar para a humanidade. Tá bom, eu preciso de você, mas a parte eu quero que tenha. Se o Estado fala assim, deixar só por conta do empresário, ele vai olhar, e com razão, não estou tirando a razão dele, o papel dele é lucro. Ele vai olhar a relação custo-benefício. Então o Estado tem que estar presente. Eu quero, porque isso é infraestrutura. Mas aí que entra aquela piada do brasileiro, do português e do alemão. Os três, ó. O cara, 200 mil. Quanto custa para fazer essa ponte? Aí o alemão falou, 200 mil. Aí chegou pro português, quanto que custa? 100 mil. Aí chegou no brasileiro, quanto que custa? 300 mil. Mas por que ele faz a 100, ele faz a 200 e ele faz e você está fazendo a 300? É porque eu vou metade para mim, metade para você e eu contrato o português para fazer a 100, pô. Então, quem ganhou a licitação no Brasil? Então, é isso. Aí, já aproveitando a piada. É uma piada. Mas a piada é algo aqui no Brasil. É uma piada. Toda brincadeira tem o seu fundo de verdade. E a gente sabe que isso acontece mesmo. Então, o que nós temos que observar? Duas doenças, a mesma doença, dupla, câncer, corrupção e ignorância. Então, o Brasil é um país ainda muito corrupto, mas o Brasil ainda é um país muito ignorante. Então, se a gente não cuidar dessas duas doenças, a gente vai continuar atrasado. A corrupção é mais fácil, por incrível que pareça, de combater, do que a ignorância. A ignorância, é o que a gente está vendo na política. Cara, o diálogo é fundamental. Cara, você não pode... A base de uma família é o diálogo. Você não pode cancelar nas suas relações sociais o fato do sujeito pensar diferente. Sim. O que a gente está vendo no Brasil, uma polarização, as pessoas param de se falar porque pensam diferente. Cara, e tinham que se unir e chegar a um denominador comum. Cara, agora, o presidente, quando era Bolsonaro, podia discordar, mas era o presidente do Brasil. E eu tenho que respeitar isso. O presidente do Brasil é Lula, temos que respeitar isso. E, cara, o que a gente pode enxergar e contribuir para que seja o melhor? Não, e você vê agora... E agora podia ser o presidente, podia ser o Caiado, pode ser o... Os bolsonaristas estão falando que o gol foi em 13 minutos, e os lulistas estão falando que desde que o Bolsonaro colocou a camisa do Brasil, o Brasil não ganha mais nada. Tá difícil no Brasil. Mas aí eu volto como atleta a falar, mas o político não usa a camisa de jogador. Ali era o time, a seleção. Mas será que não vão falar de futebol aqui que tem a ver com consumo? Será que não seria o caso da gente repensar? Caramba, nós somos o país que tem a maior quantidade de campeonato. Será que a gente realmente precisava de um técnico estrangeiro? Primeiro ponto, eu não vou discutir a qualidade dele. Segundo, não, a qualidade será que a gente tinha que abandonar a cultura do futebol arte?
tinha que abandonar isso, a gente adotar um modelo, um padrão, porque esses jogadores, todos eles vão muito jovens para a Europa e voltam no modelo europeu. É o que eu ia falar. A nossa arte acabou, pô, então a gente abandonou a arte. E Tardan, mas não é só o de jogador ir para lá e voltar mecanizado, vamos dizer assim, naquele padrão, mas é nas categorias de base, nas escolinhas, vamos chamar de escolinha, de categoria de base, também se preocupar mais com um atleta físico, forte, alto, do que, às vezes, o cara franzino, do tamanho do Messi, do Ronaldinho Gaúcho, jogadores baixos, com um futebol mais apurado, um drible, as pessoas... Garrincha, perna torta, pô. Então, não tem esse tempo, acompanhando algumas escolinhas de amigos que são do futebol, não tem esse tempo para treinar drible. O tempo de treino é corrida, musculação, é físico e ponto final. Então, o esporte brasileiro, que era a referência do drible, do joga bonito, hoje em dia é o joga igual todo mundo. É isso. Então... Mas voltando ao tema, agora eu queria que você me explicasse por que um produto sustentável, por exemplo, uma camisa, um chocolate gourmet, tudo que é sustentável, que é sustentável, é 3 vezes mais caro. Como é que a gente pode, essa economia circular, por que não pode se adequar, assim, transformar o que é sustentável num preço médio, onde as pessoas que menos renda têm possam também usufruir de coisas sustentáveis? Qual é o caminho? Pois é, então aí é a produção em escala, né? O que faz, por exemplo, vamos pegar um ovo, né? Um ovo de galinha de quintal, né? A galinha coloca um dia sim, dia não, e está lá comendo as proteínas e verduras. Mais bem alimentada, né? Agora, uma galinha de granja, ela é turbinada lá com hormônios e luz, 24 horas para comer mais. Então ela produz mais, naturalmente, vai produzir em escala, o preço vai ficar mais barato. A mesma coisa vai acontecer com a agricultura em larga escala. Então, pesticida, fertilizante. Então, isso gera uma produtividade muito grande. Então, o preço é mais barato, porque você pega, por exemplo, mexer lá geneticamente o Brasil consegue, tem determinadas lavouras que faz 3 produções por ano. De forma, vamos dizer assim, natural, não produziria tudo isso. Se produz menos, o preço é mais caro. E se produz menos e tem gente querendo consumir aquilo, é a regra do capitalismo. Custo-benefício. E tem pouco, custa mais caro. Quem pode pagar, paga um pouco mais. Então você vai na feira, compra banana, né? Se for uma banana natureba, é mais caro do que a banana que leva lá carbureto, por exemplo. Então é uma questão de produção. Mas isso vem sendo melhorado. O Brasil, nesse sentido aí da alimentação, nós temos um exemplo no mundo de presença do Estado, né? De forma absolutamente interessante. E é uma das referências do mundo, que é a Embrapa. A Embrapa vem melhorando muito a qualidade. Referência mundial. Né? Referência mundial. Tanto é que, com o nosso conhecimento, a nossa tecnologia, você está produzindo vinho na serra com qualidade até melhor do que a uva na Europa. E como que se fez isso? Caramba, então o nosso país é tropical ou semi-tropical aqui na serra, a uva vai produzir no verão. E para que ela produza um vinho de melhor qualidade, tem que produzir no inverno. E como é que você contraria a natureza sem mexer na genética? Uma poda. O nome disso se chama poda invertida. Então veja o seguinte, simplesmente estudando uma simples poda fez com que o Brasil produzisse aqui na Serra Carioca, né, um vinho melhor do que o do resto do Brasil. Um vinho de qualidade. Então, tecnologia. Aí vem o seguinte, tecnologia confronta com aquilo que eu disse que é um grande mal do Brasil, a ignorância. Agora a pegadinha. Vai lá de novo. A sustentabilidade. A gente vê aí a questão da carne. Todo mundo quer comer picanha, o presidente ganhou a eleição por causa da picanha, que até hoje ninguém está vendo, mas todo mundo quer comer aquela picanha, aquela carne, e a gente sabe que o maior fator de poluição da camada de ozônio, segundo alguns cientistas aí, é
o boi. As grandes produções Estrume. de boi, Estrume. não, o peido mesmo. Estrume, vem junto com... O peido do boi está acabando com a camada de ozônio. Como que a gente pode conscientizar as pessoas a comer uma quantidade razoável de carne de boi, por exemplo? Como se pode fazer uma campanha publicitária de conscientização para as pessoas serem menos carnívoras ou substituir aquele alimento tem outra saída, por outras proteínas? Aí você tem várias soluções que estão sendo buscadas, né? Então, por exemplo, na própria produção, ao invés, já tem experiência nesse sentido, Israel fez uma experiência bem avançada nesse sentido, de você produzir carne em laboratório. Então, aí você vai evitar um monte de descarte. Vou escolher lá o filé mignon e vai produzir só aquela célula. E aí vira fábrica de carne, ao invés de pasto. Então você vai ter uma fábrica de carne. Então isso é tecnologia. A irrigação, né, também é tecnologia, vai melhorar. Proteína, por exemplo, insetos, coisa que a gente vai olhar assim com um certo... O grilo, por exemplo, é muito promissor. É muito mais barato produzir grilo, né? Então essa proteína, muito menos agressivo para o meio ambiente, mas aí entra uma questão cultural. Eu vou comer grilo? Né? Então aí muita tem gente, que ser isso. Muita gente falou nem da vai saber China, que está comendo grilo. Você falou da China na época de Mao Tse Tung, eles comiam rato, grilo, barata, o que tivesse, a fome era... Não, mas aí era fome, aí era sobrevivência. Não, eles deram a volta por cima. Aqui na América Latina, a tanajura, por exemplo, no Brasil não se come, mas eu já comi, por exemplo... Não, no Nordeste, no interior, come. Mas lá eles comem. Me ofereceram e eu falei, caramba, peraí. Eu pego a bolinha que vem ali, o rabinho da tanajura e esfrega. Então, Ralf, a tecnologia... Seria o caso de colocar uma matéria sobre isso nas escolas, de sustentabilidade? Veja o seguinte, a gente não tem que inventar a roda, né? Então, as pessoas de bem no mundo... Educação ambiental. Então, você pega, por exemplo, a ONU. A ONU tem as ODS, né? Da ONU são orientações que elas não são impositivas, mas tem ali gente estudando aquilo. Então você pode implementar. Tudo que envolve sustentabilidade está estudado. Né? Está estudado e tem gente estudando esse tempo todo. Agora, realmente, aí você dá você vê esse confronto aí geopolítico nesse momento, independentemente de posição política, mas o Trump é um contrassenso na sustentabilidade. Tanto é que ele se retirou lá do Pacto de Paris. Né? Então, aí você tem avanços. Por exemplo, o Brasil, quando resolveu explorar petróleo lá perto, lá no extremo norte, do ponto de vista da Marina até saiu vencido naquilo ali. Então tem uma disputa aí, independente de direita e esquerda, mas, dinheiro, né? Dinheiro ainda fala muito alto e sempre vai falar, né? Então, mesmo a gente sabendo que o planeta está chegando no limite, né? O que a gente tem que fazer é olhar para o futuro. O Brasil não pode apostar a tecnologia toda só no petróleo. É claro que nós somos um país ainda em desenvolvimento, a gente precisa de usar esses recursos, não pode abrir mão deles. Mas você tem que pegar, né, aí para o Rio de Janeiro, o royalties do petróleo e fazer investimento no turismo, em novo tipo de cultura. Mas você não pode ficar, do meu ponto de vista, é um equívoco o sujeito ficar criando, enfim... E a energia atômica, ela é sustentável, ela não é? Diz que ela é limpa, outros dizem que não é. Do ponto de vista, essa é uma discussão grande, né, entre a produção de energia do petróleo ou de hidrelétricas, dizem que a atômica é menos poluente do que a energia convencional. Mas nós temos outras soluções. Solar, eólica, né? As ondas do mar também produzem energia. Então, cara, existe grandes possibilidades. Eu sou um sujeito extremamente otimista. Todos os pessimistas da humanidade perderam. A humanidade, quando aposta no pessimismo, Malthus, né? Lá quando lembra do primário. A produção de alimento cresce aritmeticamente e a produção de gente, enfim, geometricamente. Não é verdade.
o mundo tem fome hoje, não é por falta de produção de alimento, é por falta de distribuição. Então, só tem fome lá na África ou em algum lugar da Ásia, porque a gente não soube ainda fazer uma distribuição, né, desses produtos, né, desses benefícios da humanidade. Então, Ralf, a gente está chegando aqui, enfim, avançando. A outra questão que esse consumidor da nova era está eliminando, mas é difícil, né? Aí volta a Einstein. Einstein disse o seguinte: é mais fácil você vencer, manipular o átomo do que vencer um preconceito. Nós do direito, nós temos um preconceito muito grande. A nossa cabeça, a nossa formação, nós pensamos no direito como um território. Essa legislação se aplica nesse determinado limite territorial. O novo consumidor, ele não tem que pensar mais em limite territorial. Nós somos terráqueos. O que acontece no Brasil reflete na China e vice-versa. É o nosso planeta. É o nosso planeta. Volto ao Papa Francisco. Cuidemos da nossa casa comum. O que é a nossa casa comum? O planeta Terra. Todos nós temos a mesma responsabilidade. Nós estamos no mesmo barco. Então, para finalizar, a gente já falou de sustentabilidade cooperativa, geração Z, economia circular, turismo sustentável, moda sustentável, alimentação sustentável. A gente agora, para finalizar, a gente podia falar da tecnologia, da questão do IA, como ela veio para ficar, revolucionar todo o mercado. E se a gente sabe que para juntar esse monte de informações é necessário grandes fábricas de dados. Como que vai ser o futuro das IAs e dessa grande questão que vem mudando e revolucionando o mercado de trabalho, tirando empregos de um e dando emprego para os outros? Como está essa revolução dessa nova geração que veio para ficar? Eu também sou muito otimista em relação a isso, muito embora nesse momento reine ainda no mundo do direito os pessimistas. Quando o Trump assumiu, agora, segundo o mandato do Trump, não sei se vocês se lembram, o Trump levou todo o staff tecnológico, né, para a posse dele. Então ele pegou toda aquela produção lá de Palo Alto, Califórnia, enfim, Vale do Silício, levou todo mundo para a posse dele. Então, você viu o Trump falando o seguinte: nós somos os líderes do mundo, nós temos a tecnologia. Então, o que ele disse na posse foi: nós dominamos o mundo, nós temos o controle da tecnologia. E aí, isso foi muito impactante. Só que, exatamente 11 dias depois da posse do Trump, os chineses deram um tapa de luvas na sociedade norte-americana, que eles apresentaram uma IA chamada DeepSeek. A DeepSeek foi apresentada ao mundo 11 dias após a posse do Trump. E aí eu sentei com um professor do INE, já tem uma certa idade ele, falei: pô, professor, o que o senhor achou disso? Ele falou assim: Tardan, o que eu vejo aí, eu tenho que concordar com ele. Raimundo de Oliveira, o nome do professor. Ele falou: Tardan, cara, quando o Trump assumiu, na minha cabeça, e ele é genial, uma pessoa genial, na minha cabeça, o Brasil estava atrasado, nós tínhamos um gap aqui tecnológico de 20 anos. E pensei, mas quando o chinês chegou lá e soltou a DeepSeek, o nosso gap em relação aos Estados Unidos diminuiu tecnologicamente. Diminuiu para 3 anos. 3? Agora, mas por que, professor? Ele disse: olha, Tardan, acontece o seguinte: a arquitetura, né, das IAs norte-americanas, elas são tecnologias fechadas. Os chineses soltaram uma tecnologia aberta. E aí, esse é o grande embate do momento. O grande embate hoje no mundo não é mais militar puro e simples. A força militar ganhava guerras. Então, você observar agora, né, a força militar que os Estados Unidos têm, e de fato têm, eles poderiam destruir o Irã em uma semana. Material bélico demais, né? Só que do lado de lá tem informação e usa como técnica de guerrilha. Então, o que nós temos que fazer no Rio de Janeiro? Aí, de novo, vou citar o Eduardo Paes. Pelo menos se ele cumprir, né, o que está prometendo, o Rio de Janeiro, que tem, do ponto de vista dos estados brasileiros,
a maior concentração de universidades do Brasil. Então ele está prometendo transformar o Rio de Janeiro num laboratório de IA, data center. Então IA é o futuro da humanidade. IA é para o bem e para o mal, mas eu acredito no bem. E se nós, pessoas de bem, soubermos usar a IA realmente vai mudar profundamente a relação de trabalho. Isso não significa que o sujeito tenha que ficar excluído. Nós temos que repensar a forma de trabalho. Nós temos que repensar a forma de incluir. Né? Então, o turismo mesmo vai precisar de pessoas. Agora, por exemplo, essa discussão aí, 6x1. Cara, a tendência é que as pessoas trabalhem menos e vivam melhor. Então, a sustentabilidade é qualidade de vida melhor. O ser humano merece uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado, professor Tardan, que vem os data centers. Que se o aeródromo no Taiwan não é especializou em chip, por que a gente não pode aqui no Brasil se especializar em data center? Data center. A gente tem água, tem energia, tem tudo. Vamos ver o desenrolar dessa questão, querendo agradecer o José Cury, grande diretor, patrocinador do Barra World. Não, patrocinador do podcast. O podcast é aqui do Barra World, dono do Barra World. Mas é o seguinte, cara, uma coisa que nós já temos hoje. O brasileiro, né, é diferente. O brasileiro sabe recepcionar. Ele ainda não sabe atender lá na mesa, ainda, mas ele tem um olhar, ele abraça, ele fala. E o gringo espera isso. E nós temos isso, nós já temos isso. Só falta alguém coordenar isso. A recepção do Brasil é sem igual. É sem igual. Isso nós já temos. É só administrar isso. E é isso. É isso. Chegando. Eita. Última hora. Notícia levada a sério. Obrigado a todos aí que acompanharam até o final. Quem chegou até aqui, deixa o like, compartilhe com os amigos e não esqueça, estamos entrando no ar no YouTube sempre às 18 horas e pelo canal 6 da Claronet, quinta-feira às 15h30. E pela Multiplay, estamos sempre por aqui. Tá ok? Obrigado a todos que acompanharam. Mais uma vez, um forte abraço ao nosso patrocinador, José Cury, aqui do Shopping Barra World. E aí, esperamos vocês até o próximo, hein? Obrigado mais uma vez ao nosso querido professor Tardan e Ralph Lixotti. Até a próxima. Estúdio Barra World apresentou No Ritmo com Você Podcast.